bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série Ressurgindo das Cinzas. Na primeira semana, nós falamos sobre a beleza de entender que esse processo que estamos vivendo de interiorização, de sensação de solidão, de sensação de abandono, não é o nosso enterro, mas é o plantio de uma semente que somos nós. Já na segunda semana, desenvolvemos o pensamento e reflexão sobre a beleza do processo de descanso, a beleza do processo de entender com paciência de que Deus está no controle de todas as coisas e, portanto, está cuidando de nós. Já na terceira semana, falamos sobre a compreensão do processo de maturidade, de desenvolvimento e paciência, Trabalhar contra a ansiedade de querer frutificar antes da hora. Frutos são a última parte do processo de uma árvore. Nós precisamos respeitar os tempos para que possamos dar frutos com qualidade. Já nessa semana, quarta semana, fechando o mês, nós vamos falar sobre, você já leu na thumb, ser fortes em meio às nossas fraquezas. Eu separei um texto muito, mas muito interessante, que mexe muito comigo. É obviamente um devocional, então é muito curto, eu quero falar com vocês de forma muito rápida e de forma superficial sobre 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, apenas o verso 9, mas, novamente, eu te faço um pedido, leia o capítulo inteiro, busque a compreensão, peça a Deus, ao Espírito Santo, que ilumine o seu entendimento, para que você compreenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da sua palavra. No verso 9, eu peguei uma versão aqui bastante atualizada, porque eu gostei muito, particularmente desse texto nessa versão. Diz assim: a minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera melhor na sua fraqueza. Olha que interessante. Nas versões tradicionais, e provavelmente na sua versão está dizendo assim, a minha graça te basta. Músicas, foram cantadas e são cantadas com essa expressão. Agora, a parte B diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa versão ficou muito bonita e me trouxe muitas reflexões. Minha graça é tudo do que você precisa, meu poder opera melhor na sua fraqueza. Então, mesmo depois de nós termos iniciado esse processo de maturidade, diga-se de passagem, retomando tudo o que nós aprendemos, é preciso amadurecer, é preciso desenvolver a maturidade, é preciso se desenvolver. Na metáfora da semana passada, eu brinco com a palavra que foi traduzida como sede santos, porque eu sou o santo, de Pedro, se eu não me engano, pode ser traduzido como sede maduros. Olha que interessante. O processo de maturidade equivalente ao processo de santificação. É muito interessante pensar sobre isso, mas agora, mesmo depois de termos iniciado o processo de maturidade, nós continuamos tendo aflições. Eu não sei se te contaram isso, mas Cristo nos promete, Cristo nos declara: ei, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, eu não sei se te contaram isso, mas mesmo depois de termos iniciado esse processo de maturidade, ainda teremos aflições. Mesmo depois de ter vencido tantas lutas no passado, não nos dá garantia de invencibilidade no presente. Ter lutado, travado muitas batalhas no passado, tê-las vencido, te fortalece, te amadurece, é verdade, mas isso não garante que você vai ter um futuro sem luta. Garante mais força, mais sabedoria, mais discernimento talvez, mas você continuará tendo aflições, continuará passando por sofrimentos, continuará perdendo pessoas que ama e, portanto, viverá a experiência do luto. O segredo para Paulo nesse texto não é sobre vencer. O segredo de Paulo nesse texto não é sobre perder. O segredo que Paulo nos revela nesse texto é sobre aprender. É muito bonito falar sobre isso, porque neste capítulo Paulo fala sobre ter aprendido a viver com as condições que forem, sejam elas boas, sejam ruins. Mas nesse verso em especial, eu te convido a ler o capítulo inteiro, mas nesse versículo em especial, ele fala sobre uma certa alegria em meio à sua fraqueza. E eu me pergunto, será que isso é possível? Será que é possível se alegrar em tempos de tristeza, de desânimo, de desamparo, de solidão, de luto? É possível experimentar de uma certa alegria em meio a esses tempos? E eu não quero te levar para um processo que te tornará vítima.
né? Eu não estou falando sobre vitimismo, muito menos algo para chamar a atenção dos outros. Nada masoquista, não tem a ver com isso. Eu estou te falando que Paulo realmente aprendeu que as suas fraquezas, ou seja, as minhas fraquezas, são a maior prova da presença de Deus no meu dia a dia, na minha vida, na minha história. A presença consciente, é verdade que Deus está presente em todos os lugares, mas você, aonde está, é consciente de que Deus está contigo? Esse é um grande desafio, compreender Deus no ordinário do nosso dia, que desenvolver uma liturgia dentro do ordinário da nossa vida, do nosso cotidiano, enxergar Deus conosco dentro de um ônibus, enxergar Deus conosco enquanto tomamos banho, enxergar Deus conosco enquanto lemos um livro, enquanto conversamos, né, no meu caso com a minha esposa, com a minha filha. Enxergar Deus no ordinário do meu dia não é uma tarefa fácil, mas é preciso, é necessário. Precisa haver intencionalidade no seu coração para desenvolver esse tipo de relação. Agora, é muito fácil, né? Eu particularmente me lembro, na verdade, antes de falar sobre essa facilidade, eu particularmente me lembro de situações muito difíceis que eu enfrentei, juntamente com a minha esposa e anteriormente quando eu era solteiro também, onde eu não consigo enxergar hoje, olhando para trás, o que eu tinha para conseguir vencer. O que eu tinha para conseguir dar o próximo passo. O que eu tive para conseguir não ter caído, para conseguir me manter de pé. Ou pelo menos ter levantado nas vezes que eu caí. E a grande verdade é que eu não consigo encontrar essas razões, esses motivos, porque quem me sustentou foi Deus. Paulo me ensinou isso. Deus me ensinou isso através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de que as vezes em que eu me senti acuado, cansado, sobrecarregado, e mesmo assim não desisti, mas prossegui, foi porque Ele me sustentou. Quando nós temos habilidades, recursos financeiros, quando nós temos algo para nos apoiar, né? Cursos, faculdades, quando nós temos estudo, quando nós temos bagagem, estrutura, coisas humanas, eu estou dizendo aqui, todas coisas boas, tá? Nada disso é ruim. Eu estou só te dizendo quando nós temos esses recursos para confiar, para de alguma forma nos apoiar, nós corremos o grande risco de inflarmos o nosso peito, o nosso ego, achando que estamos vencendo, estamos progredindo, estamos de alguma forma galgando novos espaços e novos patamares, porque nós temos alguma habilidade ou alguma aptidão para isso. Agora, como enxergar a aptidão, habilidade, recursos, quando se há ausência dessas coisas? Como enxergar a sua habilidade quando ela não existe? Quando passar por uma situação onde você perde completamente o controle da situação e mesmo assim prossegue, mesmo assim depois de ter vencido olha para trás e diz, caramba, eu consegui, eu passei. Não foi você, foi Deus através de você. Deus nos sustenta, Deus nos conduz à vitória de crises como essa que nós já experimentamos no decorrer das nossas vidas. E eu não estou dizendo, eu quero ser bem claro, embora esse devocional seja muito curto, eu quero ser claro para que você não caia num grande erro de achar que isso que eu estou te dizendo vai acontecer sempre. Não vai acontecer sempre. Você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa buscar. Mas é óbvio que o Espírito Santo também age independente dessas coisas. Uma pessoa que não tem acesso ao estudo não vai ter menos experiências com Deus porque não leu. Agora, você tendo condições de ler e não ler, vai perder algumas experiências com Deus. E quando eu digo leitura, leitura da palavra do Senhor, leitura de bons livros, de pessoas que te inspiram a buscar e se relacionar com Deus. Eu não estou dizendo que, de uma forma romântica, que esse processo de vitória sempre vai acontecer. É bem verdade que nem sempre uma pessoa em estado de enfermidade aguda, numa UTI, por exemplo, do hospital, vai voltar para casa. Nem sempre. Nem sempre as histórias vão ser triunfalistas ou, de alguma forma, vão terminar com um grande agradecimento, um grande culto de louvor a Deus por agradecimento pela vida de alguém que estava lutando ali contra a morte. Nem sempre vamos viver experiências desse tipo. Nem sempre vamos experimentar a vida. Nem sempre vamos experimentar a cura. Paulo, pedindo a Deus, né, e esse texto é resposta para isso,
Paulo, tira de mim, né, esse espinho na minha carne, e aqui há várias interpretações sobre o que seria esse tal espinho na carne de Paulo, mas o fato é que algo me incomodava. E ao pedir a Deus que isso se resolvesse, Deus diz, ei, a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou tirar. Então é possível que a conclusão da nossa história, daquele momento, daquele trecho da nossa história, não termine da forma como achamos que deveria terminar. Mas mesmo assim, Deus estará conosco. Mesmo assim, Deus estará presente no nosso dia. Eu não estou dizendo que sempre vai ter um final feliz, que sempre será assim. Infelizmente, nem sempre uma pessoa com uma doença terminal no hospital vai se recuperar. Nem sempre nós vamos vencer, nós vamos ganhar. Mas o segredo na vida, o segredo da vida nessa visão, nessa teologia paulina, inspirada pelo Espírito Santo, tem plena convicção disso, é de que é possível aprender a desfrutar da presença de Deus e, portanto, sermos alegres em todas as circunstâncias, sendo elas boas, sendo elas ruins. Estar feliz é o sentimento quando experimentamos algo bom. Poderia dizer que nós mesmos temos a capacidade de produzir esse sentimento, mas ele não dura muito tempo. Felicidade acaba rápido. Rapidamente ela acaba, ela não nos preenche, mas Deus é capaz de nos proporcionar alegria. E essa alegria de Deus é a nossa força. Ou seja, estou fraco, estou triste, desanimado, a alegria do Senhor nos fortalece. Entenda as suas fraquezas, e aqui está o desafio para essa semana, entenda as suas fraquezas como reais oportunidades de aperfeiçoamento, ou melhor, né, a versão aqui diz, uma melhor operação, uma melhor forma de operar de Deus na sua vida. Permita que Deus trabalhe em você, mesmo onde as situações que você está experimentando sejam adversas. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus te abençoe.